Imaginemos algo, imaginemos aí um cenário, quero construir com você um cenário. O Brasil decide entrar em guerra com alguma outra nação, ou eventualmente uma terceira grande guerra mundial se estabelece e o Brasil, obviamente, passa a fazer parte deste contexto. Num primeiro momento, aqueles que já prestam serviços, que já estão vinculados às Forças Armadas, eles são a linha de frente, eles são os primeiros a irem para a guerra, a irem para a batalha. Num segundo momento, os dias se dão e o conflito não se resolve, aquela batalha se estende por mais tempo. Num segundo momento, devido às baixas, devido a uma série de necessidades, são convocados também os reservistas do Exército. E em um terceiro momento, os dias se passando, aquele cenário não se definindo, são chamados também, são convocados à guerra os cidadãos comuns, os civis, e todos passam então a fazer parte desta guerra. Este é um cenário distante? Este é um cenário único e exclusivamente imaginativo? Não, este é um cenário real. Este é um cenário possível. Em um caso de guerra, é exatamente assim que vai se dar. Aqueles que já prestam serviço, obviamente, são a linha de frente, já vão imediatamente para a batalha. Em um segundo momento, todos os reservistas. Em um terceiro momento, os cidadãos, né, os civis, são convocados a participar desta guerra. Este é um cenário real, já aconteceu em outros momentos, não na história brasileira, mas de outras nações, que nações se envolveram em guerras, em grandes conflitos, e foi exatamente assim que aconteceu. Isso é um cenário real, um cenário possível, é um cenário possível, um cenário que pode se dar a qualquer momento dentro da nossa história. É assim, pode acontecer. Então, eu e você podemos, a qualquer momento, essa aqui é a grande realidade, sermos aí convocados para uma guerra, ok? E aí eu pergunto para você como é que seria isso, né? Você consegue se imaginar participando de uma guerra, sendo treinado, pegando em armas e de fato indo para a guerra? Você consegue se imaginar, você consegue se ver diante desse cenário? É um cenário possível, é um cenário real. E se eu disser a você que esta guerra já existe, esta guerra já é real, existe uma guerra estabelecida, acontecendo, em curso, em plena atividade, agora, neste exato momento. Existe uma guerra acontecendo neste momento. E você precisa tomar ciência, você precisa ter conhecimento, você precisa tomar consciência de que de fato você já está em uma guerra. Você já está inserido em uma guerra. E esta guerra é uma guerra entre o bem e o mal. Esta guerra é uma guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas. Esta guerra já existe. Esta guerra já está estabelecida. E ainda que nós venhamos ou estejamos dormindo o sono da indiferença, o sono de Eutico lá em Atos dos Apóstolos, Paulo pregando, uma noite maravilhosa, ele pega no sono e cai da janela, cai do terceiro andar da janela, vai direto ao chão. O sono de tantos que vivem o sono da indiferença, alguns até o sono da ignorância, porque ignoram todo este cenário, envolvidos estão com toda a realidade desta vida momentânea, passageira, temporária, desta realidade que parece ser a única, que parece ser a única realidade, que parece ser a única verdade. Não é? O sono da indiferença de Jonas, que o mar estava daquele jeito agitado, a tripulação toda com os nervos à flor da pele, tomados, pensando em que fazer, jogando coisas fora do navio, uma tempestade terrível, e ele está dormindo dentro do navio como se nada tivesse acontecendo. Assim nós estamos. Assim 98% das pessoas estão envolvidas
com uma realidade que é uma realidade temporária. Alguns acomodados e conformados, porque durante tantos e tantos anos nós estamos vindo, não é? Vindo de uma realidade onde a mídia, onde o senso comum, onde até a ciência tenta nos fazer engolir, né? Tenta fazer passar goela abaixo do cidadão, do homem, do homem, né? Do ser humano, que é só isso aqui que existe mesmo. A vida é aqui agora, não é? É isso aqui, a vida é um momento e a gente tem que curtir a vida adoidado, este momento, não é? E nós estamos vindo aí ano após ano, dia após dia, com tudo isso sendo propagado, correntes filosóficas de estudo e tudo mais, querendo nos dizer que uma outra realidade não existe. Que uma outra realidade não existe. Que o mundo espiritual não existe. Que é uma loucura de gente louca, insana. É possível que você... Aliás, é possível não. 98% das pessoas que assistirão este vídeo está adormecida. Está vivendo o sono da ignorância ou da indiferença. Aqueles que ignoram o fato que convencidos foram de uma outra realidade e aqueles que de fato sabem, mas que se lasque, né? Esse é o sono da indiferença. Eu quero dizer para você, há uma guerra acontecendo agora. É a guerra do reino de Deus contra o reino das trevas. Há uma batalha espiritual renhida sendo travada agora, neste exato momento. E o que está em jogo? Se invariavelmente nas guerras naturais e comuns, o que está em jogo é o poder, o que está em jogo são os tesouros das nações, o que é que está em jogo neste momento, nesta guerra que nós estamos vivendo? O que está em jogo é a sua vida. O que está em jogo é a sua cabeça. Então, se você nunca se imaginou em um cenário de guerra, saiba, existe uma guerra acontecendo agora. E óbvio também é que em uma guerra natural se guerreia com armas naturais. Ok? Em uma guerra humana, dentro desta realidade, se guerreia com armas que são desta realidade. Agora, em uma guerra espiritual, obviamente, o cenário é outro. Eu vou guerrear com armas espirituais. E eu preciso conhecer o funcionamento deste mundo espiritual. Eu preciso conhecer quais são as armas deste mundo espiritual para que eu possa tomar posse destas armas, fazer uso destas armas e vencer esta guerra. Viver uma vida triunfante diante desta guerra que estabelecida está para nos roubar, para nos matar, para nos destruir. Há alguém interessado em descaracterizar a criação de Deus para afrontá-lo e para destruir o maior número possível daqueles que são a imagem e a semelhança de Deus. Aqueles que Deus estabeleceu nesta terra para esmagarem a cabeça da serpente. Para que o Senhor, através dos pés dessas pessoas, dessas imagens e semelhanças dele aqui na terra, possa esmagar a cabeça de Satanás. Então há uma guerra. E o que é que você está fazendo nessa guerra? Você está envolvido com o que nessa guerra? Alguns até têm a consciência de que a guerra existe. E estão envolvidos com uma série de coisas que não levam ninguém a nada. Estão distraídos, estão perdendo tempo, estão envolvidos com coisa que não leva absolutamente a nada. Nós estamos pensando em cargos, em poder, em relevância, estamos pensando nas coisas que nós vamos conquistar, não é? E completamente distraídos em meio a tudo isso.
Eu quero dizer a você uma coisa, eu estou procurando quem queira entregar a sua vida por um reino. Esse reino vale muito a pena. Esse reino é um reino eterno e que jamais terá fim. Esta é a visão de Daniel. A rocha que cai do céu, esmaga toda a estrutura de poder governamental humano da história. E aquela rocha que foi lançada do céu, que foi cortada do céu sem a ajuda das mãos dos homens, ela cresce, 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 cresce. E o entendimento é que aquele reino é o reino eterno, ele jamais terá fim. Jamais terá fim. É o reino eterno. É o reino eterno. É o reino de paz, de justiça, de alegria. É o reino de retidão. É o reino pelo qual vale a pena lutar. Vale a pena guerrear. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Com força, as pessoas se apoderam deste reino. Devem se apoderar deste reino. Há uma guerra. E tantas coisas estão destruindo você para que você não tenha poder, para que você não consiga vencer esta guerra. Você foi convocado para um reino. Este reino está em guerra. Este reino caminha na contramão de tudo o que é normal e natural para a humanidade. E você foi convocado para este reino. E o propósito da convocação, da sua convocação para este reino, não foi revogado. As portas deste reino permanecem abertas para você, para que você possa ser alistado a este exército e possa entrar nesta guerra. E há para aqueles que estão em guerra por este reino a garantia de que aquele que é o nosso general, Cristo, ele nunca perdeu uma guerra sequer. Ele é um vencedor invicto e nele nós seremos mais que vencedores nesta guerra. E que quando tudo isto aqui acabar, nós diante dele estaremos e viveremos com ele. Viveremos diante dele por toda a eternidade. É chegado o reino de Deus. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada fora. Não é digna, não é apta a participar deste reino. Há uma guerra. E serão oficiais de honra nesta guerra aqueles que dispostos estarão a abrir mão de toda a sua vida para guerrear esta guerra. Eu estou atrás de quem queira morrer. Eu estou buscando pessoas que queiram lutar nesta guerra e estejam dispostas a investir tudo, a colocar tudo em jogo, porque este reino vale a pena, porque este reino nos respalda. Não há aquele que não tenha deixado tudo por este reino, que não receba, neste tempo ainda, 100 vezes mais. Não há aquele que não coloque este reino e a sua justiça acima de todas as coisas na sua vida nesta terra, que não receba deste reino todas as coisas. Este reino está preparado para lhe financiar quando você verdadeiramente abrir mão
da sua vida por este reino. Eu fico pensando, e eu vim pensando muito nisso ao longo deste final de semana. Falam muito em minorias, não é? Ai, as minorias afligidas. Não há grupo mais perseguido e que tenha mais membros mortos, assassinados deliberadamente por preconceito do que os cristãos. Você sabia disso? Não há na história. Existem pessoas sendo mortas agora por não negar a sua fé em Cristo Jesus. E aí eu me pergunto, fosse iniciado agora no Brasil um período de ditadura, seja de que lado for, de direita ou de esquerda, não estamos isentos, imunes de viver uma ditadura de lado algum. Estabelecesse aqui um cenário desse, um cenário como esse. E a partir de agora, emitido fosse um decreto dizendo que aqueles só se manterão vivos, aqueles que negassem ou que neguem a sua fé em Jesus Cristo. Quem não negar a sua fé será morto. Como é que será que isso seria? Quantos de fato sobrariam? Quantos? Você seria capaz de morrer por este reino? Os apóstolos foram mortos por não negar este reino. Os relatos de torturas são terríveis. E aí? Eles não negociaram os princípios e os valores deste reino para manter as suas vidas aqui. Olha, os nossos generais, boa parte deles, 80% dos nossos generais estão dormindo. E se os generais estão dormindo, que dirá os soldados? Que dirá os soldados? Eu vejo uma geração que não resiste a nada. Uma geração que tudo é normal. Deus é amor. Oh, meu Deus, Ele é amor, ele tolera tudo, Ele aceita tudo. Ah! Uma geração que deveria estar causando um grande impacto nesta sociedade está em concordância com ela. E aí? Uma igreja que não confronta mais o pecado perdeu completamente a sua função nesta terra. Perdeu é qualquer coisa. É qualquer coisa. Menos igreja. Uma igreja que não produz transformação na sua geografia, que não confronta o pecado, perdeu completamente a sua função nesta terra. Eu estou buscando quem queira morrer. Morrer por esse reino. Mas Rafael, assim é, uai. Eu vim trazer espada, foi o que disse Jesus. O Apocalipse termina com uma grande guerra. Essa guerra espiritual se materializando aos olhos de todos. O diabo está aí, potencializando mídias, celulares, experiências para dominar os sentimentos, as sensações das pessoas, porque quem domina os sentimentos e as sensações das pessoas, domina as pessoas. Ele está aí. E nós estamos achando normal tudo isso. Uma galera que não resiste, uma galera que não guerreia, uma galera que não avança, uma galera que não empenha a sua vida, uma galera inerte, paralisada,
domesticada, acomodada, presa a toda sorte de coisas aqui desta terra. É isso que nós estamos vendo. Ministérios crescendo no YouTube e também esse crescimento real, né, na realidade, no encher do templo. Ministérios esses que acolhem. É verdade. Nós precisamos acolher. É verdade. Nós devemos amar. Mas também é verdade que o chamado é venha como está para este reino. O chamado não é permaneça como está. É venha para este reino. Seja cuidado, amado, seja transformado e seja luz e nunca mais volte a fazer o que você fazia. Nós estamos aceitando tudo. Aceitando tudo. Negociando o Evangelho de Cristo. Tornando Jesus um líder político, social ou qualquer coisa que o valha. Transformando Jesus em mais um ícone da história da humanidade, como houveram outros. Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King. Ah, minha gente, o que é que está acontecendo? Mas eu quero dizer a você que uma grande revolução se inicia. Nós vamos alcançar muitas pessoas. Não é possível. Vou dizer algo polêmico aqui agora, tá? Não é possível que grupos extremistas consigam captar jovens para participar das suas guerras, das suas lutas, a ponto de dar as suas vidas por estas causas. E nós não consigamos mobilizar pessoas para também entregarem a sua vida por uma causa, porém de maneira diferente do que esses grupos extremistas fazem. A ideia aqui não é se explodir. A ideia aqui é amar o reino, ser luz deste reino, levar este reino onde for. Não negociar os princípios e os valores deste reino, respeitando as pessoas, amando as pessoas, mas não aceitando o pecado e se conformando com ele. A chamada aqui é alcançar pessoas que mesmo vilipendiadas, que mesmo humilhadas, que mesmo confrontadas, não respondem com violência, com ódio, respondem em amor e permanecem fiéis ao reino, ainda que tenham de morrer por este reino, não porque vão se explodir, mas porque a sociedade não aceita quem defende com afinco os valores deste reino. É essa a revolução que nós vamos começar. Eu estou procurando pessoas que aceitem morrer por este reino. Será que você é uma delas? Será? Será que você é uma delas? Pessoas que isso tudo aqui não faça sentido para elas. Que por mais que elas empenhem as suas vidas no consumo do álcool, das drogas, do sexo de todo jeito e de toda forma, elas continuam sentindo um vazio terrível dentro delas. Quando passa a sensação, quando passa tudo, elas sentem um vazio terrível dentro delas. Pessoas que talvez hoje se tornaram aí, foram buscar em tantas coisas, na homossexualidade, né, se tornaram travestis no meio da rua, prostitutas, porque sentem um vazio, foram realmente violadas por ações de terceiros, por problemas com pai, mãe.
Pessoas essas que queiram de uma vez por todas mudar de vida. E queiram entregar-se ao reino do Filho do seu amor. Onde elas serão curadas, onde elas serão amadas, onde elas serão restauradas e aonde elas voltarão para onde elas vieram e serão luz, já não mais tendo os mesmos comportamentos, mas tendo amor de sobra para manifestar a Jesus a todas aquelas pessoas. A base do ensino cristão é o arrependimento. Sim, existe um caminho mau. Sim, existe um comportamento mau. Sim, existe uma opção pelo mal. E eu preciso me converter. Eu preciso me arrepender deste caminho mau que escolhi e tomar uma nova rota. Ter uma mudança de comportamento, de entendimento, de sentimento e de comportamento. E esse é o chamado. Tem muita gente até pregando contra o arrependimento. É impressionante. É impressionante. Mas vamos lá. Nós vamos no caminho contrário. Eu vou no caminho contrário. Eu vou. Se você é alguém que quer entender mais deste reino, toda e qualquer pessoa tem valor para este reino. Toda. E se você quer se entregar para este reino, se você quer fazer parte deste reino, eu convido você a acompanhar todo o conteúdo que eu tenho desenvolvido, criado, gravado, curtir, comentar, compartilhar para que este vídeo ganhe relevância e ele possa chegar a outras pessoas. Convido você a compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que elas entendam, ou para que pelo menos elas saibam, né? Vai, Ezequiel, vai e fala. Quer ouçam, quer não ouçam. Pelo menos em algum momento eles vão saber que houve um profeta em Israel. Então, para que elas possam pelo menos tomar consciência, ter a consciência de que há uma guerra. Esta guerra já existe. E que é a guerra entre o reino das trevas e o reino de Deus. Você é amado por Deus. Ele tem um plano para você. Junte-se a nós. Nós vamos levantar 12.000 jovens que serão ensinados, consolidados, capacitados por nós. Para que, de fato, seja um canal de transformação nesta terra. E ainda que caiam, se arrependem, se levantam e seguem a rota. Guerreando, confrontando o mal. E não aceitando o mal e aceitando viver toda a sorte de malignidades que esta geração tem vivido. Eu convido você a fazer parte disso. Se esse vídeo fez sentido para você, repito, curta, comente, compartilhe. Chegou a hora de um exército ser levantado.